Olá, amados e amadas, que Deus os abençoe nesse dia, hoje, quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Estamos aqui para mais uma poderosa oração do meio-dia. Esse amigo que vos fala, Bispo Alexandre Ani, da Igreja Real da Glória de Deus, com o firme objetivo de te levantar, sim, de mostrar para você o caminho da vitória, o caminho de uma vida restaurada, com o objetivo de te levar até o trono do Altíssimo, aquele que tudo transforma, aquele que chama à existência as coisas que não existem. Ou como diz em algumas versões, ele chama as coisas que não são como se elas fossem. Por isso foi que Deus chamou Abraão, um homem que não tinha filhos, e ele chamou de pai de nações. Chamou Sara, uma mulher estéril, de mãe de nações. Deus chama as coisas que não são como se elas fossem. Então, de repente, você é uma pessoa hoje que não é saudável, que o seu corpo não é saudável, mas ele diz: você é curado, você é saudável. Talvez você esteja numa situação financeira muito precária, muito difícil, mas ele te chama de próspero, próspera, rico, abundante, porque ele chama as coisas que não são como se elas fossem. Tudo que nós temos que fazer é crer. Bom, vamos continuar o que eu estava falando ontem a respeito de Josafá, né? Nós comentávamos sobre o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E eu disse para vocês sobre a importância de manter os olhos em Deus. Se você não ouviu a primeira parte dessa pregação, vai no vídeo de ontem, no vídeo do dia 16, e acompanha o início desse ensinamento, né? Então, depois que Josafá foi até o trono do Deus Altíssimo, até a casa de Deus, e confessou que não tinha forças para resistir àquela multidão que vinha contra ele e não sabia o que fazer, mas disse: os nossos olhos estão postos em ti. Logo em seguida, está escrito que o Espírito do Senhor desceu sobre o profeta no meio da congregação. Congregação hoje nós entendemos como a igreja dos dias atuais. A igreja que se congrega. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que não congrega na casa de Deus, você não faz parte da congregação. E observe, você pode ler aí em 2 Crônicas 20, que Deus, o Espírito de Deus veio sobre o profeta no meio da congregação. No meio da congregação. E esse profeta, cheio do Espírito Santo, disse para eles: não temas, Josafá, e não temas, Judá e Jerusalém, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa foi a primeira resposta. O Espírito do Senhor dizendo: não temas, porque a luta, a peleja não vai ser tua, vai ser de Deus. É Ele que vai lutar por você. Já que nessa situação você entende que não tem forças suficientes, que não sabe o que fazer,
mas que os seus olhos estão em Deus, então a resposta de Deus é essa. A luta não é tua, é de Deus. Então o que ele tinha que fazer? Confiar, não temer, não se assustar, não se desesperar, porque no desespero, normalmente, nós tomamos decisões equivocadas. No desespero, nós falamos coisas que depois nos arrependemos. É isso que acontece na hora da raiva, é isso que acontece na hora de uma alegria extrema. Uma alegria extrema. Muitas vezes, uma moça, um rapaz, apaixonados por alguém, declaram amor eterno por uma pessoa e depois de um tempo a fascinação acaba, descobre coisas e se arrepende de tudo que falou. Naquele momento de fascinação, naquele momento de êxtase, de paixão, não é? É a mesma coisa quando a pessoa está com raiva, está com ódio, com mágoa, ela também fala coisas e age, e depois, quando aquela raiva passa, ela se arrepende. Então, a resposta de Deus foi: não se desespere. Não se desespere, não temas, porque a peleja não é sua, mas de Deus. Mas então, veio a orientação do Espírito Santo para eles, porque não é só confiar, cruzar os braços e esperar Deus brigar por mim. Não, não. A orientação foi: subam contra eles. Eles estão vindo pelo deserto de Ziz. Vai lá, suba contra eles e tomem posição. Presta atenção nisso. Tomem posição. Ali vocês não vão ter que pelejar, mas tomem posição e vocês verão o salvamento que o Senhor fará convosco, ó Judá e Jerusalém. Deus ordenou que eles fossem contra os inimigos e que eles tomassem posição. Posição de combate, posição de batalha, ainda que eles não fossem pelejar. Ainda que a peleja fosse de Deus, eles teriam que tomar uma posição. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O cristão que quer uma diferença na sua vida, ele precisa tomar uma posição, ele precisa ter posições. Posições firmes. Um cristão, ele não pode ser uma pessoa neutra com relação a tudo que acontece à sua volta, como se nada lhe importasse. Não, o cristão, ele tem que ter uma posição com relação ao pecado, com relação às injustiças. Ele tem que ter uma posição firme com relação à mentira, com relação ao engano. Ele tem que ter uma posição. Hoje nós vemos uma quantidade muito grande de crentes que não se posicionam, com medo de serem criticados, com medo de serem perseguidos, com medo de perder amigos, então não se posicionam. Existem muitas coisas que incomodam a pessoa, que ela se sente incômoda, se sente molesta com aquilo, mas ela não se posiciona, ela fica neutra. Ela diz: não é problema meu, vou viver a minha vida, vou cuidar da minha vida. Não, negativo. Em Apocalipse, quando o Senhor Jesus deu a revelação até ao apóstolo João, ele mandou escrever uma carta a uma das 7 igrejas, em que ele dizia: bem sei que você não é quente e também não é frio. Quem dera fosses quente ou frio, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois é, se tem algo que Deus não suporta, que dá náuseas no Senhor Jesus, enjoo, são pessoas neutras, pessoas mornas, pessoas que não se posicionam. Ela vê o pecado
dentro da sua igreja e ela faz de conta que não viu. Ela vê a corrupção no seu país, ela faz de conta que não viu. Ela vê coisas acontecendo erradas na sua própria vida e ela faz de conta que não está acontecendo nada. Olha, você tem que parar de ficar jogando, varrendo sujeira para debaixo do tapete. Sim, nós temos que nos posicionar diante de Deus. Você tem que se posicionar contra a miséria. Eu não aceito a miséria na minha vida. Eu não aceito essa doença no meu corpo. Você tem que se posicionar. Eu não aceito a injustiça na minha vida. Eu não aceito ser humilhado, humilhada, como se eu fosse um lixo descartável. Você tem que se posicionar. Porque se você, primeiro, não se posiciona, então Deus não vai pelejar por você. Se você é uma pessoa neutra, o neutro não precisa que ninguém lute por ele. O neutro aceita qualquer coisa. O neutro, ele aceita miséria, aceita pobreza, aceita fome, aceita humilhação, aceita ser tratado como lixo. É o neutro. É o neutro. O neutro, aquele que é morno, ele não muda nada. Ele não reverte nenhuma situação. Ele não faz nada diferente. Ele é morno. Ele é morno. O morno, ele diz, para que eu vou na igreja? Para que eu vou fazer corrente? Para que eu vou pegar aquela fita, aquele azeite? Ah, eu vou levar a vida. Quando Deus quiser, a minha vida vai mudar. Não. Quando ele diz para o povo de Judá e de Jerusalém e para Josafá tomar posição, ele está dizendo para eles, olha, vocês não podem ficar de braço cruzado. Eu vou pelejar por vocês, mas vocês têm que se posicionar. Vocês têm que se posicionar. Porque da mesma forma como Deus diz, eu vou lutar por você, ele também diz, olha, mas você tem que crer. Você tem que lutar. E não ficar esperando, quando Deus quiser. Não, não é quando Deus quiser, é quando a gente quiser. É quando a gente se posicionar contra esse problema no seu casamento. Quando você se posicionar contra essa agressão, você que é uma mulher agredida verbalmente, rebaixada no seu relacionamento, humilhada, você que é uma mulher que é traída, um homem que é traído, você não se posiciona, fica com medo de perder, então acaba perdendo. Acaba perdendo. Então sim, você tem que bater o pé, você tem que se posicionar e crer que Deus é contigo e que tudo vai dar certo e que você vai vencer e que o seu lar vai ser restaurado, seu filho vai ser liberto, sua filha vai ser liberta, a sua família vai ser transformada, mas você tem que se posicionar. Não fique com medo de que fulaninho vai se ofender, fulaninha vai ficar triste, meu filho não vai mais falar comigo. Não, você tem que se posicionar. Meu marido vai ficar bravo, minha esposa vai ficar brava. Não, você tem que se posicionar. Porque isso é o que você tem que fazer para Deus agir. É a sua parte. Tomar posição. E aí sim, vede o livramento que o Senhor fará convosco, ó Judá e Jerusalém. Depois você lê 2 Crônicas, capítulo 20. E aí você vai ver o resultado dessa confiança. O resultado dessa obediência. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então, feche os seus olhos e concentre a sua fé. Nosso Deus, Deus vivo, Deus eterno, Deus que chama à existência as coisas que não existem. Deus que cura, que liberta, que transforma, Deus do impossível, Deus de maravilhas. Mas também o Deus que exige que nós tenhamos uma posição, que não sejamos neutros com relação à nossa vida e com tudo que acontece, que não sejamos mornos. Esse é o Deus que nós buscamos. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que tem medo, por essa criatura, meu Pai, que está sofrendo, está aflita, está humilhada, doente, sendo traída pelo marido, traído pela esposa,
aguentando, meu Deus, o vício dentro da sua casa, um filho que lhe rouba, que furta as coisas de casa para comprar drogas. Essa mãe, esse pai, que são vítimas do desespero, do desprezo. Essa criatura, meu Deus, cansada de sofrer, que está numa cadeira de rodas. Essa pessoa vítima da injustiça. Meu Pai, estenda a tua mão. O Senhor disse, a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, meu Pai, entra na guerra, entra na peleja por esta mulher, por esse homem, entra na guerra para libertar, para livrar essa criatura, para tirar essa pessoa do fundo do poço, do desespero, da morte. Essa pessoa que tem um familiar internado no hospital, à espera de uma cirurgia, de um transplante. Essa pessoa, meu Deus, que perdeu a visão, perdeu a vista. Essa criatura, Senhor, que não aguenta mais a vida. Que muitas vezes tem pensado até em acabar com tudo, em dar cabo da própria vida. Meu Deus, liberta ela, tira essa opressão, abre a mente, abre o coração dessa pessoa e mostra que o Senhor lhe chamou para ela ser feliz. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amados e amadas, presta atenção. Deus já determinou a sua vitória. Então creia e todos os dias confesse a sua vitória. Olha, há poder em suas palavras. Confesse a sua vitória. Comece a dizer, eu sou mais que vencedor. Ninguém poderá resistir todos os dias da minha vida. Nenhum problema, nenhum mal. Todo o mal vai cair por terra diante de você. Creia nisso agora, porque Deus está agindo. Seja curado, seja curada, liberto desse medo, dessa aflição. Antes de terminarmos, quero deixar um convite aqui e dizer para você que nos acompanha talvez pela primeira vez, você que nos ouve, né, participa da oração pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Aproveite para se inscrever. Toque aí na parte inscreva-se, toca no sininho para ativar as notificações das orações que nós fazemos. Também dê o seu like na nossa oração, isso é muito importante, até para que a oração seja divulgada. E comente aí, deixe o seu nome, seu pedido de oração, eu vou responder você. E se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, também estou deixando na descrição o contato para pedidos de oração no privado, tá bom? E amanhã, sexta-feira, como todas as sextas-feiras na Igreja Real da Glória de Deus, é o dia do desmanche de toda maldição. Você sabia que não basta ser evangélico ou frequentar uma denominação, uma igreja, para determinar que as maldições da sua vida sejam quebradas? Você sabia que nem todas as denominações religiosas ou igrejas evangélicas acreditam em quebra de maldição e não fazem serviço de libertação para as pessoas? E a consequência disso é que o mal que estava no corpo daquela pessoa, ele não sai, ele apenas se esconde. Por isso existem muitos crentes vivendo, desculpa a expressão, na derrota. Crentes que deveriam vencer, que deveriam mudar de vida, porque para isso veio Jesus, é ou não é? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou destruir as obras do diabo.
Então, deveria sim as obras do diabo serem destruídas, mas a pessoa continua, apesar de ser crente, tá? Na miséria, endividada, doente, família toda desajustada, cheia de problemas, angustiada, deprimida, precisando de terapia. Por que isso está acontecendo? Não deveria acontecer isso. Mas isso é consequência da ausência do trabalho de libertação. O mal que deveria ser expulso não foi. Ele apenas se escondeu e ficou adaptado dentro da pessoa, agindo de outras formas. Você que está nessa situação, ainda que você frequente uma igreja, tá? Tem um mal na sua vida. E esse mal precisa ser quebrado. Ou então Deus é mau. Das duas, uma. Ou o que eu estou falando é o correto, há um mal na sua vida causando essa miséria, essa amarração, essa depressão, essa vida destruída que você tem, ou então Deus é mau, ou então Deus escolheu você para sofrer, para gemer, então Deus é mau, porque Ele não muda a sua vida, ou então você não tem fé. Porque muitas igrejas querem fazer você acreditar que você não tem fé, por isso que a sua vida não muda. Então, peraí, se você não tem fé, para que você frequenta a igreja? Todo domingo, dá oferta. Se você não tem fé, por que faz tudo isso? Claro que você tem fé. É claro que você tem fé. Então, eu entendo que Deus, Ele é bom. Ele não quer o seu fracasso. E tampouco, eu não acredito que você não tenha fé. Por isso que eu entendo que sim, há a atuação de uma força do mal no seu caminho, na sua vida, impedindo você de chegar aonde foi determinado, onde você quer, a uma vida próspera, abundante e abençoada. Por isso que você precisa sim fazer o processo de libertação espiritual. Então, nessa sexta-feira, às 9 da manhã, às 15 horas e às 19 horas, você que me ouve aqui de São Paulo, de São Miguel Paulista e região, eu quero falar com você. Seja você católico, evangélico, espírita, eu quero falar com você. Eu quero conversar com você, olhar nos teus olhos e começar com você um tratamento inovador que vai culminar na sua libertação. Todo o mal que tiver na sua vida vai ser desmanchado. E em pouquíssimos dias você vai ver a sua vida sendo restaurada, as portas sendo abertas, o marido voltando para casa, a esposa sendo transformada, o filho se libertando das drogas. Você vai ver. Você vai ver. Então, nessa sexta-feira, amanhã, na Avenida Nordestina, 365, no coração de São Miguel Paulista, a 5 minutos da estação de trem de São Miguel e a 5 minutos do Mercado Municipal de São Miguel e da Avenida Marechal Tito. Na bifurcação entre Nordestina e Avenida Pires do Rio. Não tem como errar esse endereço, não tem como errar. Fica perto do Corpo de Bombeiros, fica perto do batalhão de polícia, enfim. Tome uma decisão. Tome uma posição. Você tem que se posicionar, como eu falei no começo. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Às 9 da manhã, 15 horas ou às 19. Avenida Nordestina, 365, no coração de São Miguel Paulista. Queridos, Deus abençoe vocês, um forte abraço. E amanhã estaremos de regresso com mais uma poderosa oração do meio-dia. Fique na fé.